tirou férias do trabalho. E antes de pegar a estrada e encarar uma longa viagem para visitar seus pais, parou em uma lanchonete para usar o banheiro e comprar comida. John também queria comer algo no local, mas ao entrar no estabelecimento, todas as mesas estavam ocupadas. Então ele sentou em um dos bancos junto ao balcão. Enquanto devorava um enorme hambúrguer, John não deixou de reparar nas pessoas que ali estavam. As mesas estavam ocupadas por famílias, jovens, idosos, e em uma outra mais afastada havia um rapaz meio cabisbaixo, tomando sopa. Terminado a refeição, John pediu algo para a viagem, e enquanto aguardava, ele foi ao banheiro. Ao voltar, o lanche já estava pronto. John agradeceu à atendente, pegou o pacote e saiu. Enquanto se preparava para entrar no carro, John ouviu alguém chamar sua atenção. Era o rapaz que tomava sopa. Ele estava mostrando a carteira que John havia esquecido no balcão. John agradeceu muito ao rapaz e disse que não teria como compensá-lo. O jovem falou que se John desse uma carona, já estaria perfeito. O rapaz, que se chamava Pedro, carregava uma enorme mochila e disse que iria até uma vila, situada perto de uma estrada de terra que corta algumas plantações. John falou que levaria Pedro até essa estrada e depois seguiria sua viagem. John notou que o rapaz não era de falar muito, e assim foi durante todo o percurso. Ao chegar na estrada de terra, ela estava completamente irregular, e ao passar em uma enorme valeta, o pneu do carro furou. Empurraram o automóvel para o acostamento. John pegou o estepe, a chave de roda, mas não achou o macaco. Procurou, mas não encontrou. De fato, havia esquecido. John telefonou para um mecânico e o rapaz que atendeu disse que demoraria um pouco até chegar no local. Pedro queria ir andando até a vila, mas John disse que logo chegaria ajuda e assim poderia levá-lo ao seu destino. Mas passaram algumas horas e nada do mecânico aparecer. John começou a reparar na inquietação de Pedro e perguntou se havia algum problema. Pedro disse que estava anoitecendo e ele não gostava muito do escuro. Mais uma hora se passou e nem sinal do mecânico. Pedro, percebendo que a noite chegava, pegou sua mochila e disse que seguiria a pé. John perguntou por que ele não queria esperar, mas Pedro falou apenas uma frase: "Vai ser melhor para você." John não entendeu o que Pedro quis dizer, apenas ficou observando ele ir embora pela estrada. A noite chegou e nada do mecânico aparecer. John, sentado sobre o capô do carro, sozinho em uma estrada de terra cercada por plantações de milho, nada podia fazer a não ser esperar. À medida que entardecia, ia ficando cada vez mais frio e uma densa neblina começava a se formar. Já ficando cansado, John entrou no carro, ligou o rádio, encostou a cabeça no banco e passou a cochilar. Sem saber quanto tempo passou, John foi acordado por um barulho estranho vindo do meio da plantação. John olhou para todos os lados, mas não viu nada. Alguns segundos depois, John tornou a ouvir o mesmo som. Era como se um animal do porte de um tigre andasse pelo milharal. John desligou o rádio, fechou as janelas e, em silêncio, ficou apenas ouvindo os sons dos galhos serem quebrados e a respiração do animal, que parecia ser enorme.
De repente, John vê um vulto atravessar a estrada bem em frente ao seu carro. Não dava para enxergá-lo direito, mas parecia ser um cachorro muito grande que por um instante andou sobre duas patas. Alguns minutos depois, quando aquele animal parecia ter ido embora, John vê as luzes de um carro vindo pela estrada e por um instante sentiu-se aliviado. O veículo parou alguns metros atrás do carro de John. Logo desceu um homem com uma lanterna e começou a caminhar em direção ao carro de John, mas alguma coisa chamou a atenção do homem. Ele clareou o milharal com a lanterna, mas mal ele fez isso e um assombroso cão saiu da plantação e pulou em cima dele. O animal começou a devorar o homem. John, apavorado, se encolheu todo no banco de trás do carro e ficou ouvindo o som da criatura destroçar o pobre coitado. Depois de alguns minutos, o animal parecia ter terminado sua refeição, pois John ouviu o barulho do bicho adentrando o milharal. Ele percebeu que o animal estava indo embora pelos seus uivos pavorosos, pois iam ficando cada vez mais distantes. John passou o resto da noite encolhido no banco de trás do veículo. Só pela manhã, John saiu do carro e encontrou o cadáver desmembrado do homem. Era o mecânico que ele havia chamado. John telefonou para a polícia, que logo chegaram e encontraram a terrível cena. Os policiais estranharam a história, mas acharam impossível que John tivesse feito aquilo. John também contou sobre Pedro, e só depois de procurar muito, encontraram uma barraca bem no meio da plantação. John reconheceu a mochila e também as roupas rasgadas que encontraram a poucos metros da barraca. Eram todas de Pedro. Os policiais ajudaram John com a troca de pneu e disseram que continuariam procurando por Pedro. John foi visitar seus pais com uma terrível história para contar. Olá, enigmáticos! Quero agradecer a cada um de vocês pelo apoio contínuo. Para nos ajudar a crescer ainda mais e continuar produzindo conteúdo que vocês adoram, peço que se inscrevam no canal, deixem aquele like e considerem tornar-se membros. Ser um membro não só desbloqueia benefícios exclusivos, mas também é uma forma incrível de apoiar o canal. Contamos com vocês para fazer desta comunidade algo ainda mais especial.